A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com a nossa querida Irmandade para que muitos irmãos tenham sua fé aumentada e muitos saibam, irmãos, que este Deus que nós servimos e que nós sentimos na congregação cristã no Brasil não é um Deus de brincadeira. É um Deus que move montanhas. É um Deus que faz aparecer aonde não tem. E por fazer aparecer aonde não tem, hoje nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade um testemunho de um canarinho, né? Canarinho que se chama, né? Canarinho, como se diz, da terra, que se fala que é bem amarelinho, né? E esse canarinho, então, esse testemunho é referente a esse canarinho que apareceu na casa da nossa irmã Ana Maria, irmãos. Nossa irmã Ana Maria estava provada, estava ali praticamente, né, irmãos, conversando com Deus, contando para Deus as suas provas, as suas aflições. Então entrou dentro da casa da serva de Deus um passarinho, canário da terra. E ela, olhando aquele passarinho cantando, conversou com o passarinho. E então ali ela fez um pedido para o passarinho. E este passarinho então voou e foi embora. Irmãos, eu não vou contar qual foi o pedido, senão vocês não vejam, não ouvem, né? O testemunho. Mas esse é um testemunho que Deus usa de quem Ele quer. E a natureza, os passarinhos, os animais, são tudo criação de Deus. É tudo Deus que fez. Tudo isso que vocês olhar, você estando num campo verde, você estando num local onde você vê muitas coisas, tudo isso que você olhar é criação e foi Deus que fez. Então, irmãos, nós vamos colocar para a nossa querida Irmandade, a nossa irmã Ana Maria. Muito lindo esse testemunho da nossa irmã Ana Maria. Eu quero compartilhar com vocês esse testemunho, que é um testemunho muito lindo, irmãos. E é o testemunho que nós cremos de alma mesmo, que o Deus que nós servimos, esse testemunho é capaz, irmãos. E a serva de Deus ainda dá nomes de quem não acreditar, perguntar, né, irmãos? Então vamos colocar aqui o testemunho da nossa irmã Ana Maria para aumentar a fé da nossa querida Irmandade nesta manhã, irmãos, do dia 4 de abril de 2025. Acordando vocês com testemunho. É hora de tomar o café e ouvir as coisas boas de Deus. Vamos colocar aqui para a nossa querida Irmandade? De Deus e que Deus entre com providência divina na vida de cada um da Irmandade, né? E daquele que ouvir, né? Os testemunhados, aquele que serve a Deus de alguma maneira, né? Porque muitos, né? Não tá nessa graça, mas tá servindo a Deus do mesmo jeito, né, meus irmãos? O que manda é a crença dentro do coração em Deus, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, uma vez nós estava passando bastante dificuldade aqui dentro da nossa casa, porque tem época, né, meus irmãos, que Deus permite, mesmo que a gente trabalhe, né, meu esposo luta, coitado, meus irmãos, às vezes mesmo com enfermidade, né, prova, mas luta, né, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Mas Deus permitiu a prova ardente dentro da nossa casa, meus irmãos, e um dia, né, eu tava lavando a louça na minha pia e entrou um canarinho da terra. Se o irmão conhece o canarinho da terra, é um canarinho bem amarelinho. E ele começou a cantar, meus irmãos. E ele pulava na mesa e cantava, pulava no fogão e cantava. E começou a cantar, meus irmãos. E olhava para mim com a cabecinha, balançava a cabecinha e cantava tão lindo. Mas eu estava tão atribulada naquele dia, meus irmãos, sim, atribulado, modo de dizer, né, triste, provada, né, meus irmãos, porque eu ainda tinha minhas crianças pequenas e a prova assolando dentro de casa, né, meus irmãos, crianças pedindo as coisas, eu não tinha para oferecer, né, tava com as coisas tudo acabado no armário, não tínhamos condição de fazer uma compra. E
eu espantei aquele passarinho. Eu falei, vai embora daqui, passarinho. Você não tem prova, por isso que você está cantando. Porque se você tivesse provado como eu, você não estaria cantando. Daí peguei um paninho assim, espaventei ele, meus irmãos. Mas ele não saía de dentro de casa. Ele continuou cantando, meus irmãos, louvando a Deus, né? E assim, eu converso com a natureza, irmãos. Eu gosto muito de conversar com a natureza. E esse dia, né, a natureza de Deus, o que Deus fez, irmãos, na minha vida. E aquele passarinho continuou cantando, meus irmãos. E daí eu conversei com ele, falei, tá bom, você não quer ir embora daqui, você tá cantando, então você pega o meu recado e leva para alguém que tem condição de dar uma compra para mim. Vai até essa pessoa, sendo servo de Deus, vai até essa pessoa e diz que eu tô precisando de açúcar, de pó de café, eu tô precisando de farinha, eu tô precisando de trigo, eu tô precisando de mistura, tô precisando de tudo. Vai, seja mensageiro então. Já que você tá tão feliz assim, leva a minha mensagem para alguém. Nessa hora, meus irmãos, esse canarinho voou e rodou assim sobre a minha cabeça, sentou no meu ombro e como se tivesse assim, meus irmãos, entendido o recado e voou, meus irmãos, e foi embora. E eu fui, né, arrumar minha casa como sempre, né, meus irmãos. Fui lavar a loucinha, né, limpar a casa. Era de manhã essas horas. E eu tava limpando a casa, de repente, eram umas 3 horas da tarde, meus irmãos, roncou um carro. E aqui é dificilmente dia de semana, é difícil. Hoje ainda vem mais com mais frequência, irmandade. Nessa época não vinha, meus irmãos. Pelo lugar ser difícil acesso, né? Não vinha mesmo irmandade de lado nenhum. E nisso, meus irmãos, chegou um carro, uma caminhonete, parou ali. Daí desceu um servo de Deus lá de Sorocaba, me saudou, capaz de Deus, e entrou para dentro, né? Chamei eles para entrar para dentro, entraram. E eu pensando, falei, meu Deus, eu tô sem as coisas, como que eu vou oferecer um suco, alguma coisa para esses irmãos, né? Daí ele desceu, daí ele falou assim, viu, irmã, eu vou perguntar um negócio para a irmã. Hoje de manhã você conversou com o canarinho da terra? Daí eu falei, sim, irmão, conversei. Levei aquele susto, né? Daí ele falou assim, o canarinho da terra veio aqui na sua casa e levou a mensagem para mim. Eu estava na cidade de Apiaí, já estava voltando para Sorocaba, nós viemos fazer uma parte ali em Apiaí, e nós estava indo embora para Sorocaba e esse canarinho sentou no retrovisor da caminhonete e começou a cantar, e ele cantando, eu pedi para Deus mostrar para mim o que era que ele estava falando. E o Senhor mostrou o que era, que você estava passando necessidade, irmã. Ele contava a sua necessidade para nós. E nós entramos no mercado. Enquanto nós não entramos no mercado, esse passarinho nos sossegou. E quando nós entramos no mercado, ele acompanhou nós até a porta do mercado e foi embora. E nós entendemos a voz de Deus usando do passarinho. E quando nós fizemos aquela compra, nós viemos trazer aqui para a irmã. Foi isso que a irmã pediu para ele? Eu falei, foi, irmão. Daí nessas horas o Senhor já tinha me visitado muito. Tava chorando bastante porque senti a presença de Deus. É a coisa mais gloriosa, né, meus irmãos? E Deus fez essa obra na minha vida, meus irmãos, usando de um canarinho da terra para poder suprir as minhas necessidades, meus irmãos, e dos meus filhos, que ainda era pequeno. E o Senhor preparou bolacha, leite, preparou, né, as coisas de comer, né, meus irmãos, a mistura. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. E que Deus nunca deixou de fazer obra, né? Ele sempre faz obra, né, meus irmãos? Basta nós crer, né? Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, meus irmãos, lá quando Jesus Cristo andava em cima dessa terra, ele operou maravilha, milagre, né? Ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. E o poder dele não diminuiu, né? Basta nós crer. E Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida, usando do canarinho da terra, meus irmãos. Então é isso, é o testemunho, né? Tenho várias obras para contar. Deus é bom na nossa vida, em todo tempo. Santo Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Que testemunho lindo da nossa irmã Ana Maria, né? Ana Maria, que contou. Irmãos, quem crê, né, irmãos, sabe o que já aconteceu em suas vidas, né, irmãos?
Eu mesmo já, quando eu tinha ali mais ou menos meus 11 anos de idade, eu já passei uma prova de fome, aonde eu dobrei os joelhos e pedi, né, pedi para que Deus ali mandasse alguém, né, pai desempregado, levava currículo ali em 82, foi uma época muito complicada, eu não entendia muito na época, mas hoje a gente entende, uma época muito complicada, empregos, né, estava bem difíceis, né, ele já com uma certa idade. Então a gente passou ali uma prova mesmo, que Deus tinha falado que ia provar alguém, né, nessa parte. E eu pedi, eu me lembro até hoje, a gente pede, né, na hora da fome a gente pede, mas tipo assim, a gente pede porque a gente não tá com fome, pede e fala, não custa nada, né? E não é que o que eu pedi, irmãos, não é que alguém podia ter visto e levado lá. Mas aí muitos falam coincidência, né? Mas o que eu pedi veio. Marrom glacê, uma lata de marrom glacê, que hoje é caro, antigamente era mais caro. Falei, e ainda falei, Deus, falei assim, traga as coisas, aqueles macarrão de antigamente, lembra? Os mais antigos, os macarrão Adria, que tinha um pacotão azul, o macarrão parece que tinha meio metro, né? Era na época da Sica, né? Não tinha muito, é tudo enlatado, lata de óleo, né, irmãos? E o marrom glacê era lata mesmo, né? E eu pedi, eu tô com vontade de comer o marrom glacê. Caro, se hoje é caro, imagina antigamente. Então veio aquela lata de marrom glacê e eu comi ela todinha. Que ninguém gostava em casa. Imagine. Mas o pedido foi feito. Irmãos, eu creio de alma que Deus usa dos animais, usa até do inimigo seu que não gosta de você, mas quando Deus dá a ordem, tem que obedecer. Então, o passarinho foi portador de boas novas, voou. Ao irmão que estava na comunhão do outro lado, né, já estava na comunhão, e o passarinho levou até a porta do mercado. E ali o irmão já tinha ali praticamente a confirmação que era algo que tinha. Irmão, como pode, hein? A irmã conversar com o passarinho, canarinho da terra, e o mesmo, né, for lá na porta do mercado voando próximo dos irmãos. Isso é para quem crê, para quem tem sensibilidade que Deus faz algo na vida. Irmãos, deixa aqui, né, seus pedidos de orações e seu testemunho. O que vocês acham? Já aconteceu isso na vida de vocês? Deixa aqui, compartilhe. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas.